Olá, alunos, queridos alunos. Esta é a nossa aula 7 do módulo 8, que trata da pessoa de Cristo. Nós estamos vendo nestas aulas acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar prosseguimento falando acerca dos nomes e títulos que Jesus recebe no Novo Testamento, e tanto os nomes quanto os títulos remetem à divindade do Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Vamos começar com o nome. O seu nome é Jesus. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Jesus, na língua que era falado, o aramaico, significa Yeshua. E tem o mesmo sentido do hebraico Yehoshua, que é traduzido na língua portuguesa por Josué. Então, Jesus, que vem da palavra grega Iesus, e Josué, no hebraico, significam o mesmo nome. E qual é o significado desse nome? Yahvé é salvação. Yahvé, que nós traduzimos por Jeová, é salvação. Então, o próprio nome de Jesus já indica que o Senhor Deus é o Salvador. Foi esse o nome que Deus mandou dar a Jesus quando o anjo veio até José. Segundo nome, Emanuel. Encontra-se em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel é um outro nome de Jesus, e o nome tem na própria Bíblia a sua tradução, o seu significado. Emanu, entre nós, El, Deus. Então, Deus está entre nós, Deus está conosco. Esse nome nos mostra que Jesus Cristo é o Deus que veio habitar, que veio ficar entre nós. Dois nomes, portanto, Jesus e Emanuel. Agora vamos aos títulos de Jesus. Cristo. Cristo não é um nome, Cristo é um título. E Cristo é a palavra grega do Novo Testamento. Lembra que o Novo Testamento foi escrito na língua grega? Cristo é a palavra grega correspondente ao hebraico do Antigo Testamento, Messias. Assim, Cristo e Messias são o mesmo título em línguas diferentes. Com o passar do tempo, esse título Cristo se incorporou ao nome Jesus. Então nós temos agora Jesus Cristo. Mas temos que lembrar que Cristo não é nome, Cristo é o título, que agora ficou apegado. Marcos 8:29 diz assim: Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Essa é uma declaração de fé dos discípulos. E significa que pelo menos os discípulos criam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, prometido por Deus no Antigo Testamento. Quem é o Messias no Antigo Testamento? O Messias é duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele é um rei que vence seus inimigos e governa. Ele é um rei vitorioso que agora governa sobre tudo e sobre todos. Por conta disso, na época de Jesus, os judeus pensavam que o Messias seria um político, um militar, que iria conquistar todos os outros países, derrotar o Império Romano e fazer de Israel o primeiro entre todos os países, primeiro entre todos os povos. Jesus nunca se viu neste figurino que os seus compatriotas pensavam acerca do Messias. É por isso que muitas vezes Jesus recusou
não quis utilizar-se do título Messias, Cristo. Mas aqui, nessa declaração de Pedro, nós vemos que Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, e Jesus aceita. A segunda concepção do Antigo Testamento de Messias está em Isaías 53, que é a do servo sofredor. Ou seja, o Messias seria um servo de Deus que iria sofrer e seu sofrimento iria pagar expiatoriamente o pecado do seu povo. Jesus, portanto, ao receber o título de Messias, está concordando que ele é aquele que vai morrer na cruz e pagar os nossos pecados, e ao mesmo tempo é aquele que um dia voltará pela segunda vez para reinar, para governar, para ser o rei para sempre. Portanto, o título Messias, Cristo, cabe muito bem ao Senhor Jesus. Quarto título, Senhor. No hebraico, Adonai. Na língua grega, Kyrios. Vejam o que diz o Senhor, Jeová, Yahvé, em Isaías 45, 21 a 23. Declarem o que deve ser, apresentem as provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor, Yahvé? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca pronunciou com toda integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Vejam agora o que é que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, acerca de Jesus Cristo. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, Jesus é o Senhor. Jesus é o Adonai do Antigo Testamento. Aquele que disse que toda língua o juraria diante dele, todo joelho se dobraria, é o mesmo. Agora, Jesus, que Paulo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Portanto, o título Senhor, quando nós vemos essa expressão no Novo Testamento, Senhor Jesus Cristo, o título Senhor é aplicado a Cristo porque ele é o Senhor lá no Antigo Testamento, o Adonai lá no Antigo Testamento. Jesus, portanto, é o Senhor Jesus Cristo. E Senhor é o título que fala de sua divindade. Ele é Adonai, ele é o Senhor. Quinto título, Yahvé, Jeová, eu sou. A expressão Yahvé, que é a expressão hebraica, aparece em Êxodo 3,14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Essa palavra, eu sou o que sou, significa, no texto hebraico, Yahvé, ou Jeová. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Portanto, o nome Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento. É o nome com o qual ele se revela.
para os judeus se tornou um nome sagrado, que muitas vezes eles escreviam e colocavam as consoantes e colocavam as vogais de Adonai, Senhor. Yahvé é o nome de Deus. Agora veja o que acontece, o que Jesus diz em João 8, 56 a 59. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Jesus estava aqui numa discussão com os líderes dos judeus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Os judeus dizem, você não tem 50 anos e você viu Abraão? Jesus responde, antes que Abraão existisse. Veja bem, Abraão tinha vivido cerca de 1.800 anos antes deste fato. Antes que Abraão existisse, aí Jesus diz, eu sou. Ou seja, ele usa as palavras no aramaico que significam Yahvé, Jeová. Ele diz que ele é Jeová. E, ao dizer isso, ele não dá nenhuma dúvida. Eu estava lá quando Abraão existiu. Eu já estava lá. Significa que Jesus é Yahvé. Tanto isso é verdade, essa declaração dele, que ele disse isso, que o que fizeram os judeus? Pegaram em pedras para atirarem nele e matá-lo. Por quê? Porque segundo a lei de Moisés, quem proferisse uma blasfêmia deveria ser morto a pedradas. Jesus, para os judeus, tinha cometido uma blasfêmia. Ele tinha dito que ele era Yahvé. E por isso pegaram em pedras para o matar. Mas Jesus nunca abriu mão desta sua palavra. Jesus se declarou o Yahvé, o Jeová do Antigo Testamento. Esse é um título seu. Sexto, Logos. Veja o que diz João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, o Logos. Aqui a palavra grega para verbo é Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, o Logos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que João usa a expressão Logos? Na sua época, o mundo tinha uma cultura grega, era dominada pelos romanos, mas tinha uma cultura grega. Nessa cultura grega, eles seguiam muitas vezes os ensinamentos filosóficos das suas escolas. E havia uma escola muito famosa na época do apóstolo Paulo, que era o estoicismo. E o estoicismo dizia que um Logos governava não apenas o universo, mas também a história humana. Logos era uma palavra que nós poderíamos traduzir como palavra, razão. Foi traduzida em algumas traduções nossas como verbo. Mas Logos tem o sentido de palavra. Muito mais. Ora, era esta palavra, esta razão universal que governava tudo. Quando João usa Logos,
para Jesus, que Jesus era o Logos, e o Logos era Deus, João está usando essa palavra de sua época para dizer que Jesus é a pessoa que governa o universo e dirige a história humana, a história de cada um. Portanto, é esse o significado que João tem a dar aos seus leitores. Também, Logos era usado para traduzir no Antigo Testamento a palavra davar. E davar significa palavra. Desta forma, nós nos lembramos da criação. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre as águas. Veja, a palavra de Deus é uma palavra criadora. O seu davar cria. Por isso, Logos, que é a palavra, tem o sentido, a conotação de criador. E em Provérbios 8, a sabedoria, através da palavra, aconselha Deus. 7º, Filho do Homem. Esse é o título que Jesus mais gostava de usar para si. A expressão Filho do Homem. Por exemplo, em Marcos está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Por que Jesus usou tanto essa expressão? Porque no seu contexto ele queria evitar a palavra Messias, o título Messias. Daí ele preferiu o título Filho do Homem, que não trazia, naquela época, implicações políticas. Então, para ele era interessante. Mas, por que Jesus usou esta expressão, Filho do Homem? Aqui há dois sentidos e os dois estão no Antigo Testamento. Primeiro sentido é que esta expressão, Filho do Homem, é usada muito no livro do profeta Ezequiel, quando Deus se dirige a ele. E Deus geralmente diz: Filho do homem, vê tal coisa. Filho do homem, faça tal coisa. Filho do homem, olha o que eles estão dizendo. Essa expressão usada por Deus em relação ao profeta Ezequiel significa que ele é um homem, que ele é humano. E, de alguma forma, que ele é fraco em relação a Deus. Deus é forte. O profeta, por ser homem, é fraco. Então essa expressão Filho do Homem tem esse sentido de humanidade. Humanidade. Mas há um outro sentido em que ele é usado no Antigo Testamento. E esse outro sentido está no profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. E agora, a expressão Filho do Homem vai tomar uma conotação totalmente diferente daquela que está no profeta Ezequiel. Então eu vou ler o texto do profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Muito bem, o que é que Daniel vê nessa sua visão? Ele vê que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. O filho do homem aqui não é humano. O filho do homem aqui vem do céu. O filho do homem aqui é celestial. Este filho do homem vem do céu e dirige-se ao ancião de dias. Ancião de dias é um termo para designar Deus. Então nós temos o filho do homem, que é um ser celestial, e que se dirige ao ancião de dias, que é Deus.
E o que é que o ancião de dias lhe dá? E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, o ancião de dias lhe dá o reino. Só que é um reino na qual todas as pessoas vão servi-lo, na qual todas as pessoas vão adorá-lo. E aí continua o texto que o domínio deste Filho do Homem é um domínio eterno, que não passará, seu reino jamais será destruído. Ou seja, ele governará sobre tudo e sobre todos para sempre. Para sempre. O título Filho do Homem é um título que nos traz a divindade de Jesus Cristo. Quando ele vem ao mundo e usa o título Filho do Homem, ele expressa que tanto é um ser humano, quanto é também divino. O título Filho do Homem fala também da sua divindade. Por isso Jesus usa. Oitavo título, Filho de Deus. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o Filho de Deus, mas não é o Filho de Deus como os outros são. Às vezes nós dizemos, fulano tal também é Filho de Deus, e usamos essa expressão nesse sentido. No Novo Testamento não tem essa conotação geral. Filho de Deus é apenas Jesus. E ele é o Filho de Deus porque veio do Pai. Ele é o Filho de Deus porque tem a mesma natureza do Pai. Por isso, a expressão Filho de Deus para Jesus é única. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, Filho de Deus significa que Jesus é da mesma natureza do Pai. O Pai é Deus, Jesus também o é. Esses títulos também falam da sua divindade. E agora vou apenas citar outros títulos no Novo Testamento. Alfa e Ômega, princípio e fim. Aliás, que é um texto que o próprio Deus, Pai, usa para si também. Jesus usa Apocalipse 1, 8, Apocalipse 21, 6. Autor da vida, Atos 3, 15. Autor da vida. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19, 16. Todo-poderoso, Apocalipse 1, 8. Senhor da glória, 1 Coríntios 2, 8. O que esses nomes e títulos indicam acerca de Jesus Cristo? Falam da sua divindade. Alguns deles também trabalham sua humanidade. Mas todos esses que citei para vocês falam da divindade do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos, porque Ele é o Senhor, Ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe você.